Então, meus amigos, boa noite. Hoje nós trazemos para reflexão alguns desafios para a vivência da lei divina. Em primeiro lugar, é bom que possamos relembrar o que é a lei divina. A lei divina é a lei natural. Ela é uma lei que rege as nossas relações desde sempre. O Espiritismo nos diz que ao longo da caminhada da humanidade, nós tivemos 3 marcos de revelação, ou seja, de tirada do véu da lei divina. A primeira revelação foi através de Moisés, quando ele, na longa marcha com o povo de Israel pelo deserto do Sinai, ele sobe ao monte e recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos que nós conhecemos e vimos até no cinema, na mega produção de Hollywood. Então aquela foi a primeira revelação. E os 10 mandamentos, eles expressavam na sua inteireza o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Depois, nós tivemos um outro marco da revelação da lei divina, que foi com a vinda do Mestre Jesus, com a sua encarnação entre os homens. O Mestre, então, mais uma vez, levanta um pouco mais o véu sobre esta lei divina ou natural. E a terceira revelação nós tivemos naquele momento do século XIX, quando os espíritos começaram a se manifestar em todas as partes do mundo, trazendo alguns conteúdos sobre esta lei divina ou natural, revelando um pouco mais daquelas verdades que Jesus já havia trazido há 2 milênios, abordando questões como a reencarnação, a vida no mundo espiritual, de uma maneira mais desvestida, mais desnuda daquelas alegorias que Jesus trazia até então. Então foram esses os 3 marcos da lei divina ou natural. E esta lei, dizem os Espíritos, lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. E que o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então vejamos que interessante isso. Nós temos uma lei que regula as nossas vidas desde sempre. E esta lei, ela é uma lei natural, ou seja, ela é uma lei que está intrínseca à nossa própria natureza e é a lei que nos conduz, quando vivenciada, à felicidade. E quando nos afastamos dela, nós, enfim, estamos criando a nossa infelicidade. Que características tem esta lei? Como já dissemos, ela é a lei natural. Ela é única, é uma só. Ela indica o que o homem deve ou não fazer para ser feliz. E ela é imutável e é eterna como o Criador. Quando nós olhamos essas características da lei, nós adquirimos uma segurança muito grande. Porque vejam, a nossa felicidade, ela não está na dependência de uma lei que seja contrária à nossa natureza. Ela é única, ou seja, nós não vamos ter esta dificuldade de termos que escolher entre um regramento ou outro. É um só.
E mais, nós, para sermos felizes, não estamos submetidos a uma lei que possa mudar daqui a pouco. Olha, alguém se reúne, né? O Congresso da Espiritualidade, o Conselho Cósmico, vai se reunir e vai dizer, não, agora a lei que deve ser obedecida, deve ser vivida, deve ser assimilada pela humanidade para ser feliz é outra. Aquela que tinha antes foi revogada. Não existe isso. Então nós temos uma segurança, uma confiabilidade desta lei que vai nos levar ao caminho da felicidade. Essa lei, ela, na sua vivência, ela tem alguns desafios. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a lei divina ou natural pedagogicamente dividida em 10 partes. A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de conservação, de destruição, a lei de justiça, amor e caridade, enfim, são 10 itens nos quais estão contidas todas as circunstâncias da nossa vida de relação com Deus, com o próximo e conosco. Então, a vivência desta lei, porque nós vamos pensar, pois é, se desde Moisés, desde Jesus, depois com o Espiritismo, essa lei está revelada aos homens, e é ela que vai nos levar ao caminho da felicidade, por que nós ainda não somos felizes? Exatamente porque a vivência desta lei, ela vai nos trazendo a cada dia desafios que nós precisamos responder. E ao respondermos esses desafios, nós vamos propiciando um desenvolvimento de virtudes que nós carregamos em potencialidades. Ou vamos, à medida em que não desenvolvemos essas virtudes, porque nós somos livres, nós vamos fazendo florescer em nós, ou nós vamos fazer crescer os vícios milenares que nós também trazemos conosco. Então nós temos e elencamos aqui para conversarmos 3 grandes desafios do nosso tempo. O primeiro deles é o desafio ético, é a crise ética. Por quê? Porque o avanço das comunicações transformou o mundo numa sala de bate-papo. As civilizações, as nações, elas tiveram a sua trajetória e, de acordo com as suas vivências, com as circunstâncias de lugar, de tempo, com as circunstâncias culturais, elas foram edificando seus padrões éticos, as suas regras de conduta. E o costume destas civilizações foi também definindo para elas o que é moral e o que não é. Então nós temos no mundo, tínhamos inúmeros padrões éticos e muitos costumes, os mais diferentes, diversificados possíveis. Enquanto houve uma separação geográfica dessas nações, nós íamos caminhando muito bem, evoluindo, um aqui, o outro do outro lado do oceano, um lá no Polo Norte, o outro no Polo Sul, outro no Equador, e assim nós íamos desenvolvendo os nossos padrões éticos e o nosso padrão moral. Mas no momento em que as comunicações nos colocaram face a face com todas as culturas e todas as civilizações, isso criou, de certa forma, uma crise. Porque ficou muito próximo o contato, a observação, a vivência, a convivência. A globalização trouxe questões
de natureza cultural, comercial, artística. E isso tudo criou um emaranhado, principalmente para os filósofos, para os sociólogos, para todo esse pessoal que até então trabalhava com a questão dos padrões éticos e agora se fica perguntando qual é a ética que serve para um mundo desses tão globalizado. A gente tem que ter regras ou não tem? Como é que isto vai caminhar? E no momento em que nós estamos nesta crise ética, nós também vamos passando por uma crise de limites, por uma crise de avaliação, de apreciação. Então, neste momento é que nós precisamos lembrar, mas existe uma lei natural. Independente das leis humanas, dos padrões estabelecidos por uma ou por outra sociedade. E esta ética, esta moral, nós também vamos encontrar na questão 629 do Livro dos Espíritos. Lá no século XIX, este filósofo magnífico, educador, Allan Kardec, com a sua visão de futuro, ele já perguntou aos espíritos: que definição se pode dar da moral? E eles responderam: a moral é a regra de bem proceder. A moral é a nossa capacidade de distinguirmos o bem do mal. Tá, mas até aí tudo bem. Porque nós permanecemos com a mesma dificuldade. Mas o que é moral? O que é ético? E os espíritos complementam. Mas esta distinção funda-se na observância da lei de Deus, da lei natural. Então, mais do que em qualquer outro tempo, nós estamos sentindo a necessidade de regularmos as nossas vidas, independente de onde vivermos, da civilização onde estivermos inseridos, de regularmos os nossos atos, as nossas convivências pela lei natural. Funda-se na observância da lei natural. Ah, mas e o que é esta lei natural? Bom, essa lei natural é aquela que foi revelada a Moisés, a Jesus e pelo Espiritismo. E que tem um preceito único, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso precisa regular as relações internacionais. É por isso que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar essa afirmativa dos Espíritos. Esse aqui é o roteiro infalível para a felicidade humana. É onde todos os povos podem se abrigar, a sombra da árvore onde todos podem se abrigar, o terreno onde todas as crenças podem conviver. Então, o grande desafio, a grande crise ética vivida hoje, ela só será respondida se nós trouxermos para as nossas relações o Evangelho de Jesus, que agora já para nós precisa definitivamente perder esse conteúdo que às vezes nós achamos que é místico. Não, o Evangelho é um conteúdo moral de profundidade e que vai reger as nossas relações e precisa. Porque tudo aquilo, nós estamos em um momento, se nós observarmos, em que tudo aquilo que não é ético tende a desaparecer. Nós estamos vendo a cada dia as operações, as mega operações que são deflagradas a cada momento, destruindo castelos que foram construídos de forma não ética. E Emmanuel, lá nos idos de 1950, ele vai trazer na obra que tem o nome Emmanuel, na obra Emmanuel, psicografada por Chico Xavier,
Isso aí, ó, as sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando seu novo regime à base da lição fraterna de Jesus. Essa purificação, muitas vezes, é a prisão, é o escândalo, são os processos judiciais, é o confisco de bens, é o encerramento de atividades. Essa é a purificação pela qual nós estamos passando. Todos nós. Alguns de uma forma ostensiva e outros de forma anônima. Mas estão experimentando porque as suas edificações até hoje não foram éticas. Ele diz, dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma, de Londres, serão contemplados com o envelhecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster, serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas do Espalato Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços, onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Essa é uma profecia de Emmanuel. É a visão, é o alerta dele lá na metade do século XX, dizendo, olha, tudo aquilo que for construído com o sacrifício, com a pilhagem, com a desconsideração do amor a Deus e ao próximo, um dia vai ter o mesmo destino destas ruínas do passado. E a gente está vendo isso. As civilizações, as grandes civilizações, em especial a civilização europeia. Há poucos dias eu conversava com o Haroldo, que voltou da Europa, e ele me dizia assim, Beth, a Europa cheira a velório. Estava falando do cheiro espiritual. Porque às vezes a gente vai lá e ainda vê as coisas materiais que lá estão. Mas aqueles que têm uma percepção um pouco mais apurada e que atentam para isso, já conseguem sentir a ruína de uma civilização edificada na pilhagem. Então cuidemos das nossas edificações, porque também elas podem daqui a pouco virem abaixo se não estiverem alicerçadas. E que bom que venham, porque tudo aquilo que cai para dar lugar a uma construção mais saudável é bem-vindo. Manuel Filomeno de Miranda, na obra O Amanhecer de uma Nova Era, diz que vivemos na Terra um grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. Isso é outro sintoma da crise ética. Quando nós vamos buscando sustentação para as nossas posturas na confusão que aí está. E vamos nos distanciando do Evangelho. E é muito interessante nós perguntarmos por que aqueles que estão chegando no Espiritismo estão se fascinando por esta doutrina, porque ela é racional. A primeira adesão é a adesão da mente. A adesão do coração leva tempo. E às vezes nós ficamos envolvidos em discussões, em celeumas, em frases que têm sentido dúbio, que nós desencaixamos dos textos. Isso é muito interessante a gente ver nos nossos grupos de estudo, não raro. A gente se envolve em discussões que são bonitas, que desafiam o nosso raciocínio. Isso não é ruim. Isso é um esforço de aprendizado. Mas o que nós não podemos é nos determos nisso. Porque só o racional
não é suficiente para aplacar as nossas dores, para enxugar as nossas lágrimas, para que as nossas angústias se esmaeçam. A racionalidade não consola um coração materno quando o filho se vai. Não consola quando nós estamos sentindo dor física e moral. Não adianta a gente saber por que aquilo está acontecendo. O que consola é um coração amoroso. O que consola é um abraço afetivo. E muitas vezes nós não investimos nisso. Então, quando nós temos as nossas grandes dificuldades e as nossas pequenas dores ou grandes dores, a gente vai embora. E isso é um processo que nós precisamos perquirir. O que é que está na base das minhas deserções, dos meus desencantos, a crise ética que eu estou vivendo? Está faltando o evangelho na minha vida? É uma resposta que a gente precisa buscar. E a outra crise é essa crise da convivência. E a crise da convivência é tão ampla, e ali eu pensei um aspecto da nossa convivência, que é a convivência no trabalho. Os espíritos dizem que o trabalho é toda a ocupação útil. Então, independente dele ser remunerado ou não, ele tem que ter utilidade. Aí, utilidade para quem? Primeiro, para aquela pessoa que o executa. Porque se nós amamos o outro como amamos a nós mesmos, se o trabalho que eu faço não tem utilidade para mim, dificilmente eu vou fazer com que ele tenha utilidade real para o outro. E hoje nós vemos, na questão do trabalho remunerado, este olhar muito intenso em relação às competências. A gente vai fazer uma seleção e a gente quer saber quais as competências que aquela pessoa que está fazendo a seleção traz para agregar e para conferir resultado ao que ela faz. É muito raro nós olharmos uma relação de indagações para um candidato, com raras exceções, e nós perquirirmos que significado tem para ele aquilo que ele vai fazer. O que isto significa realmente para você? Porque normalmente as competências elas são alinhadas para o resultado da empresa. Isso aos poucos está mudando. Mas mesmo quando nós estamos realizando alguma tarefa sobre a qual ninguém nos perguntou sobre o significado que ela tem para nós, nós temos que responder isso. Todo dia. O Roosevelt diz no livro, Tiago, lá no livro Deus, que é da nossa editora Spinelli, essa frase que eu gosto muito. Para os espíritos adiantados, o trabalho é um privilégio, um gerador de felicidade. Então a convivência no trabalho, ela vai aos poucos, com o passar do tempo, se tornando um requisito, um gerador de insatisfação se nós não conseguirmos atribuir significado àquilo que fazemos. Às vezes nós estamos cheios de atividades. Isso é uma coisa. Cheios de atividades, a gente não tem tempo para quase nada. É no trabalho profissional, é no lar, é no centro espírita, e a gente apressadamente pode dizer, eu estou cumprindo a lei do trabalho. Eu estou cheia de trabalho. Mas há uma outra questão mais profunda que eu preciso perquirir. O meu trabalho está sendo útil?
Porque o trabalho, segundo os benfeitores da humanidade, os espíritos da codificação, é toda a atividade útil. Então, pensemos como é que nós estamos na resposta a este desafio. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E elas seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Isto é para nos dizer que é natural neste momento de crise, de convivência, os embates das ideias, as discussões, as visões diferentes de um mesmo prisma. Nós estamos mergulhados num momento em que todas as pessoas sentem necessidade de participação. Isso não é da nossa cultura. A nossa cultura, ela é centralizadora, ela é impositiva, ela é debatedora, mas ela não é dialogadora. Então, como nós vivemos em um momento de liberdade, graças a Deus, há de todos os pontos o desejo de expressarmos ideias, de trazermos os nossos pontos de vista, assim como houve um momento em que, para conquistar a liberdade, nós também tivemos lutas, tivemos embates. Isso não é ruim. O que nós precisamos aprender é a dialogarmos e até a debatermos, sem nos atritarmos, sem disputarmos. Isso é muito difícil. Esta capacidade que nós precisamos adquirir de conviver entre diferentes. Há poucos dias fizeram aqui em Porto Alegre um evento, que vocês devem ter ouvido, na Assembleia Legislativa, para discutir o ódio na internet. Porque as expressões, as injúrias, as coisas que são postadas, elas beiram assim a perversidade. Qual foi o resultado do evento? Você sabe qual foi? Tiveram que terminar com o evento, porque aquilo não pôde ir adiante. Porque nas primeiras manifestações, aquele ódio da internet veio para o cenário. Para evitar que as pessoas se agredissem, que desse, enfim, alguma coisa mais séria, acabaram. Então nós estamos tendo uma liberdade de expressão, mas não estamos reconhecendo a liberdade do outro. Então isso é uma crise de convivência muito séria. Isto é na sociedade, nos locais de trabalho, onde muitas vezes existe uma competição que não é regida pela lei natural. Isso se acirra muito. E aí nós vemos o estresse, as enfermidades oriundas do trabalho. Então nós precisamos atentar para isso. As ideias se desenvolverão, né, para que o progresso se realize. E para isso elas terão que seguir o mesmo caminho que seguiram as ideias de liberdade. Ou seja, nós teremos embates. E nestes embates nós precisamos utilizar a ética prevista na lei de Deus. Considerarmos o outro, considerarmos a nós mesmos e termos confiança naquele que rege os nossos destinos. Isso é muito importante. E a outra crise que nós estamos vivenciando, vou falar rapidamente aqui, porque essa figura se chama Leymah Gbowee. Essa africana é da Libéria. E ela teve uma juventude, uma adolescência tranquila.
era de uma família classe média da Libéria. E em um dado momento, a Libéria entrou em guerra civil. E ela viu todos os sonhos que ela tinha, de se dedicar à medicina, de constituir uma família feliz. Ela viu estes sonhos irem por água abaixo. Muito bem. Ela ficou meio assustada. Passaram anos após anos e o mesmo ditador, o Charles Taylor, comandava a Libéria. Ela então casou, teve um filho. O marido era muito violento. Ela pensou em se separar. Quando ela pensou em se separar, ela engravidou de novo e ficou assustada e permaneceu naquele casamento ainda por alguns anos. Até que um certo dia ela ouviu os filhos conversando, as crianças, dizendo que tinham medo do pai. Então ela pensou: meu Deus, o que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu vivo com medo em uma sociedade que se tornou submissa. E estou condenando os meus filhos também a isso. Porque se eles tiverem medo do pai em casa, onde mais essas crianças terão coragem de viver? E aí ela tomou uma decisão. Ela foi cursar uma faculdade de assistência social para tentar se libertar. Cada vez que ela voltava para casa da aula, ela apanhava do marido. Mesmo assim, ela continuou. E um dia ela resolveu, colocou os 3 filhos embaixo do braço e foi viver a vida dela. E esta mulher admirável, ela criou uma rede chamada Mulheres em Rede pela Paz, que hoje congrega mulheres do mundo inteiro. E ela começou fazendo isto com as mulheres da Libéria. Mas na Libéria tem as católicas e as muçulmanas. Então ela reunia as mulheres e dizia: só nós, as mães, temos a capacidade de subtrairmos o nosso país desta situação. E elas se reuniam e as católicas brigavam com as muçulmanas, natural. Ela começou a fazer oficinas e dizer a elas: nós podemos continuar católicas e muçulmanas, mas nós temos que ser liberianas. E nós temos que ser mães, e os nossos filhos não podem continuar morrendo, e nós não podemos continuar assistindo isto. Aí ela foi fazendo as oficinas, as muçulmanas elegeram a sua liderança, as católicas elegeram a sua e resolveram trabalhar juntas. Hoje elas fazem as marchas pelo mundo inteiro. E a reação desta mulher fez o ditador recuar e o apeou do poder e deu à África do Sul a primeira mulher presidente de um país africano. A presidente da Libéria, que não foi ela, eu não lembro o nome agora, mas foi a mesma mulher que dividiu com ela e com outra mulher o Prêmio Nobel da Paz em 2011. A história de l'Image Boé, ela nos encanta porque ela diz muito a uma crise que nós temos hoje nos nossos dias, que é a crise de uma boa influência, a crise de uma liderança saudável, de uma liderança espelhada em Jesus. Como nós não temos o Evangelho no coração, é muito difícil que a gente exerça esta influência inspirada em Jesus. Mas, à medida que a gente vai seguindo na direção dele, a gente pode ir também desenvolvendo coragem, fé, abnegação e outras competências tão necessárias para influenciarmos pessoas. Então a gente encerra deixando o convite para que vocês leiam o Líder Espírita, que é um livro que fala bastante desta questão da influência para a construção de um mundo melhor, e também para que vocês conheçam, ela tem um livro
chamado as Guerreiras da Paz, é alguma coisa assim, que já foi traduzido, né? Leymar Giboé. Vale a pena a gente conhecer a vida desta mulher e sabermos que, seja qual for a situação vivida por nós, nós podemos sim influenciar a nós mesmos, influenciar os outros para que essa situação se modifique. Se não é a partir de um, será a partir de outro. Mas o mundo conspira em favor daqueles que têm pureza de coração. E que mesmo assim, com muitas dificuldades, procuram viver a lei natural nas suas relações. Então, muita paz a todos e que Jesus nos ampare para darmos boas respostas aos desafios éticos, aos desafios da convivência e aos desafios da influência. Muito obrigada.